Começando mais um Conversa Cowboy, hoje com o meu ídolo, Paulo Krimber. Prazer em recebê-lo. Prazer foi meu, desculpa a demora. Você tá meio nervoso assim ou não? Eu tô, nego, eu tô nervoso na câmera, né? O cara, ele é tão americano já que tem que colocar um ar-condicionado, não tinha ar-condicionado, colocou só por causa dele aqui, pra ficar gelado, porque ele tava suando aqui, rapaz. Cara, gozador, rapaz, quer economizar no Tex, que a energia fica com essa porta aberta, o ventilador ligado, tá doido. Fala uma primeira pergunta sempre, quem é o Paulo Krimber? O Paulo Krimber é um cara que veio pra cá, dos Estados Unidos, com 18 anos de idade. Aconteceu muito rápido na minha vida, eu fui no Barreto, tive a oportunidade de montar lá em Barreto, minha história começou lá. Deixei de disputar uma moto que estava praticamente ganha, né? Acho que era em Pirangi, se eu não me engano. Pirangi, você tava no domingo, você parasse no boi da Semi, você já ganhava a moto. Já ganhava a moto. Você largou tudo e foi pro Barreto. Tudo, fui pro Barreto, não tá no Qualifaz. O cara falou, você é louco, vamos estar lá, mas eu tinha um sonho de não estar em Barreto. Todo mundo tem, né? Quem não tem? E o Flávio conseguiu arrumar pra montar no Qualify, era no domingo, eu falei, larguei lá a moto e fui embora. Daí parei no meu primeiro touro no domingo, ganhei à noite, era 500 reais. Não, essa história não vai contar depois, vamos voltar. Tá. Aí depois quem que é o Paulo Krimber? A pessoa Paulo Krimber? Porque assim, essa molecada de hoje tá acostumado a ver, não sei o que, ver por vídeo, que hoje a geração nova aí talvez não viu você montar. Então assim, na minha história o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou um cara que toda vez que eu balancei minha cabeça eu dei meu 100%. Montar em boi era a coisa que eu mais amava no mundo, né? O que eu sei é que você nunca soltou boi, é isso? Não, nunca soltei um boi, graças a Deus nunca soltei. Então assim, até no dia que eu tive meu acidente, eu sentia quando eu ia machucar, toda vez que eu machuquei eu sabia que eu ia machucar, não sabia a gravidade que ia ser. Entendi. Até no dia que eu tive o segundo acidente, que era o primeiro boi que eu estava voltando a montar, depois de 5 meses, fui direto pro rodeio, eu senti que ia acontecer alguma coisa, não sabia a gravidade, só que assim, eu fiquei ruim, rapaz, me deu dor de barriga o dia inteiro, eu fiquei com febre, ruim mesmo. Daí eu cheguei no rodeio e aconteceu, olha, aquele boi não dá. Então assim, só que eu nunca corri, eu acho que o que a gente tem que passar, ninguém vai passar por você. Se não acontecesse ali, aconteceu outra hora, eu acho que não tinha. Aí você fala, se eu não tivesse montado. Mas se eu tivesse sido ganhado o rodeio, nem me falar, se eu não tivesse sido, eu não tinha ganhado o rodeio. Então tem os dois e os contos. E me conta uma coisa, o Paulinho lá na Olímpia, lá, pequenininho, o que fazia? Eu sempre gostava, rapaz. Eu olhava aqueles rodeios lá assim, eu via aquela... Lá na arena, tinha na época o Orlando Correia, tinha o Rangel que não tava, e logo viu o Caburé, assim, agora mais velho um pouco, mas já tava lá no final. Tinha o Neguinho Reginaldo, a turma lá, o Aquiles Davi Júnior, que era falecido hoje, me ajudou muito lá na época quando eu comecei. Não tava ele foi campeão de Barretos no Cutiano, né? Eu ficava ali, eu olhava aqueles caras montando no boi, eu ficava me imaginando, sonhando eu em cima daquilo, sabe? Como eu fiquei sabendo assim que com 7 anos você começou a trabalhar lá. Né? Eu com 7 anos, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, né? Daí eu com 7 anos eu comecei a trabalhar, pastor achava vaca lá na vila lá e trabalhava e daí com 9 eu fui trabalhar na lanchonete com... Chapeiro, né? Chapeiro, fazendo sopão no lanche. Tô por dentro, você tá vendo, né? Tá ligado? Daí eu fui pra fazenda, trabalhei no Aras da Mata, João Carlos Mata, no Aras Mangalarga que tinha lá em Olímpia, trabalhei lá 2 anos, depois eu fui trabalhar na fazendinha. É verdade quando você ajudou a vender sorvete na rua? Chup-chup que você chamava lá? Não, era geladinho, né? Geladinho? Geladinho. Aí em Sorocaba é chup-chup. Você não sabe da maior dessa história do geladinho, cara. Eu sei essa história. Eu comecei a vender geladinho, eu ia trajado, tinha aquela velhinha que tinha cabeça de um boi nela, um boizinho cabeludinho. Troquei uma sonata da minha mãe na vela daquela e fiz aquela velhinha, eu ia vender geladinho traiado, de ponteirinha. Ponta a ponta. Ponteirinha na mas conta a história do dia que você começou a ir bem, vender. Então, eu falei, eu vou dar um upgrade agora. Vou peguei o vendendo geladinho e tal, tinha uns grandão que pegava, quebrava, isso aqui tá quebrando, não vou pagar. Eu falei, que eu vou ajeitar. Comecei a vender bem, falei, vou pegar um carrinho, vou dar uma evoluída agora, upgrade. Fui lá, peguei um carrinzão de sorvete, andei, moço, naquela vila, e andava, não vendi um picolé. Eu falei, você quer saber do negócio? Parei debaixo de uma árvore, chupei o carrinho inteiro de sorvete. Cheguei na sorveteria, empurrei o carrinho de longe lá e ó. Essa história tá aqui. É verdade. Você sumiu o carrinho. Todo mundo fala aqui, pelo menos eu quando cheguei, acho que todo mundo tem um cara que você não ajudou aqui. Isso eu falo de verdade, você me ajudou muito, não tem um... Eu acho que eu não conheci uma pessoa que falou assim, o Paulo não me deu uma mão, não me ajudou alguma coisa. Eu fiquei sabendo uma história, quando você era pequenininha, você era louco por um carrinho de bombeiro. E daí você ganhou aquele carrinho, sua mãe fez esforço, deu esse carrinho pra você. No mesmo dia que você saiu brincar, um molequinho da mesma idade sua pediu o carrinho e falou assim, falou assim, tinha vontade de ter um carrinho desse. Você deu o carrinho. Eu dei, cara. O que é isso aí?
Ah, cara, assim, eu acho que eu fui criado na onde eu fui criado lá, todo mundo tinha muita necessidade das coisas, não necessidade de comida, as coisas, de ter coisa de luxo, coisa que todo mundo tem, né? Toda criança hoje tem um iPhone, tem um negócio. Então assim, eu não tinha, eu gostava de jogar bolinha de gude, peão, soltar pipa, eu tinha tinha uns 60 litros de bolinha em lata de vinho. Então você era bom também. Era bom na bolinha. Ficava o dia inteiro jogando isso aí, peão. Como é que chama quando bate na bolinha lá que você tá em cima, você tem que bater em cima dela pra tirar ela? A bolinha você tira, tinha a cabecinha, você fazia uma cabecinha, um corpinho, você tinha que tirar a cabecinha, você ganhava tudo, aí tinha um trequinho, isso aí, você ia tirando, tinha o buraquinho que você ia fazendo buraquinho, aí no peão punha na cela, Explica aí pra nós, explica pro povo. O povo novo aí não sabe o que é isso aí, não. Não sabe mesmo não, né, cara? Não sabe. Jogava, tinha força, eu quebrava, eu rachava a bolinha no meio Você chegou a pegar as bolinhas de ferro de rolemã pra quebrar dos outros? Aí chega uma hora que eles não deixavam, eles falavam, não, se usar de ferro não vai coisar. Pipa, eu ficava na varanda lá esperando em casa, no alpendre. Daí o povo soltando pipa, quebrava a linha, cortava, vinha correndo assim, eu pegava, só entrava correndo pra dentro de casa, trancava o portão, né, queria pipa correr, era cheio de roupa, só que era uma coisa gostosa. Então esse dia eu tava lá e minha mãe me deu esse carrinho de bombeiro, rapaz, tinha umas coisinhas, rodar no chão, aquela coisa. E eu saí brincar e o molequinho veio mesmo, morava pra baixo de casa e veio e gostou do carrinho, era o único brinquedo que eu tinha, não tinha outro brinquedo. Daí o molequinho ficou, eu fiquei com dó, rapaz, do molequinho. Eu só tinha aquele, mas eu fiquei com dó do moleque, ele queria e deu o carrinho. Cheguei em casa, minha mãe falou, mas você deu o carrinho, eu acabei de comprar, não sei o quê. Eu falei, mãe, gostou, deixa pra lá, eu tenho outras coisas. Então assim, eu acho que uma das coisas que eu sou muito, eu prefiro ajudar as pessoas, eu sou muito dado, eu quero ajudar, eu quero fazer, então acho que é por isso que assim, que você falou com as pessoas que vinham, às vezes me procuravam para ajudar, porque um falava pro outro, que eu ajudava. Sempre fiz coração, nunca ganhei nada no troco disso, nunca fiz pensando em nada. Eu acho que e Deus fala, né, que a gente vai ajudar o próximo, então assim, muita gente faz, mas já pensei em outra coisa lá atrás. Então, assim, André, eu passei por muito momento difícil na minha vida, com essas lesões que eu tive, mas graças a Deus nunca me faltou nada para meus filhos. Então, assim, eu acho que isso aí é providência de Deus, entendeu? Porque, assim, eu nunca vi, isso é de verdade, você é o comentário, sempre tem um ajuda o mais próximo ou o outro, você ajudou todo mundo. Eu acho que, assim, todo mundo, porque eu precisei, quando eu vim pra cá, na época era só eu e o Adriano, então o Adriano não ia viajar, eu viajava sozinho, então eu chegava nos lugares, eu escrevia no fundo do brete, eu chegava no fundo do brete, eu marcava o número do meu boi na lista, assim, eu ficava lá, mostrava pros outros, achava o meu boi, daí eu ficava, às vezes eu tava na 5ª sessão, eu ficava com a espora amarrada, com a luva já no jeito, amarrado, com medo de perder o boi, eu ficava olhando meu boi, olhando ele lá. Na hora que entrava, eu ficava cansado, os pés formiga, mas nunca perdi um boi, então assim, foi muito difícil. Aí quando eu tive a oportunidade de poder facilitar para algumas pessoas, acho que isso aí é. Só que aí tem sempre algumas outras que já quer tirar vantagem, quer aproveitar de certas coisas. Eu acho assim, André, pra mim, uma pessoa que tira vantagem de uma pessoa que tá numa situação que nem tá aqui num país que você não sabe falar, às vezes tá sem dinheiro, o cara querer tirar vantagem de uma pessoa que tá necessitando dano, cara, isso aí. Tá certo. Vou voltar pra carreira do Paulo. Com 17 anos, você entrou no Barreto, eu ganhei minha primeira moto, eu tinha 16 anos. Foi em Olímpia, até onde eu morava lá. Eu tinha acabado de fazer aniversário, passei no Qualify também. Ganhei minha primeira moto, só que ganhei outra e tal, ganhei umas motinhas. Tinha ganhado acho que 3 motos enquanto nessa época eu fui no Barreto. Aí eu faço aniversário em junho, dia 11 de junho. Então, o Barreto foi em agosto, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Consegui, fui lá. Aí cheguei lá, parei nesse boi, parei no outro na segunda. Na segunda você parou no território? Terrorista. Não, no terrorista foi na 5ª. Ah, já foi no internacional. Isso. É. Eu no parei. primeiro boi você ganhou 300 reais. 500 reais ganhei. Diária, é. Aí na segunda eu não ganhei, parei, mas não ganhei diária. Na terça também não, na quarta também não. Só que eu parei em todos, passei em primeiro pro Brahma, que era no internacional e tal, passei. Daí eu cheguei lá e esse terrorista tinha chegado na fase, ele era do Beto Bulato na época. Eu lembro desse boi. Um boi meio queimado, cor de arroz queimado, assim, arroz doce queimado, meio doce de leite, cor doce de leite que tive em pé. E o boi era uma máquina, eu não conhecia boi. Só que assim, eu sempre tive um negócio comigo, André, que quando às vezes eu achava que eu tava um pouquinho meio querendo ficar, eu me imaginava, eu treinava muito na fazenda lá no Flávio, né? Então assim, eu montava em boi lá, acho que eu devo ter montado mais de 1000 boi naquela fazenda, treinando, fazendo, experimentando. Era difícil eu cair de um boi lá, eu me sentia em casa. Então toda vez que eu me sentia numa situação que às vezes eu tava meio agoniado, meio querendo ficar, eu me colocava lá. Eu me imaginava Você lá. imaginava então, você montando naquele boi? Então assim, não, lá na fazenda. Ah, na fazenda. Sem boi nenhum, na fazenda, que aí sempre deu certo. E eu nunca fui um cara que tremia de pressão, essas coisas, que nem ele chegou na 5ª, o povo falou assim, o cara
veio multando, mas teve sorte. Pegou uns boi bons, agora pegou esse boi duro aí, não sei o que era o boi mais duro na época, era o boi mais duro do Barreto na época. E aí eu montei a primeira montada da noite. E eu montei no boi sem saber que boi que era, assim, nada. Nunca montei em nome de boi, assim, entendeu? Pra mim eu acho assim, não é porque eu vejo um cara... Mas você procurava conhecer o boi ou você nunca procurou? Não, nunca procurei, não sabia nem o que era. Mostraram o boi pra mim na hora lá, passei a corda, montei no boi, só falava que o boi era duro. Mas você sabe, você perguntava, claro que ia... Não perguntei nada, só perguntei que eles falavam que eu era moleque chegando lá, e aquela... Queria montar, não queria saber se era preto, se era branco, se eu queria montar. Eu tava com aquela. Tava com apetite. Não, eu montava em boi todo dia, eu montava em 3 boi, 4 boi por dia lá no fazenda, treinando. Eu sempre fui muito dedicado a essas coisas. Daí eu fui pra lá e cheguei, montei no boi, rapaz. E eu saí, eu já sabia que, assim, que eu vi que ele era um boi bem forte, assim, os caras rodavam na esquerda e ele era muito veloz. Na hora que fui montar ali, eu tava com a mão amarrada. Daí eu falei, então na hora de montar ali, eu falei assim, bom, se ele faz isso aí, eu vou tentar entrar um pouquinho adiantado, que aí eu... Não foi nem tanto de pensar, eu acho que eu montei tão certo, que deu certo, que eu entrei adiantado na hora que ele entrou, e aí na hora que ele jogava pra fora, que jogava tudo pra fora, ele me colocava no meio, de volta. Então eu continuei daquele jeito. Foi. A hora que eu desamarrei a mãe, me jogou acho que uns 6 metros de altura, jogou rápido, cara, mas lá mesmo, eu subi, não acabava o chão, não chegava. E aí você ganhou o dinheiro da moto que você tinha lá pra trás. Ganhei diário, era 3 contas, ganhei dinheiro da moto. Aí depois decidi, o povo já começou a me tratar diferente, já começou, que até então nega achando que era só... Com 18 anos você foi segundo colocado, 17 ou 18 anos segundo colocado no Barreto? Não, é 18, tinha acabado de fazer 18. 18. Aí no meio do evento me ofereceram o cartão, que eu ganhei diário na quinta, me ofereceram o cartão da VBR, que fazia parte. E eu não sabia nem para que servia esse cartão. Falei, compra, sei. Aí comprou o cartão para poder valer o dinheiro. Daí eu ganhei o Brahma. E eu com a montada mesmo, que eu caí de um boi, eu tomei a minha mão da corda, um tal de engano do Taigo da Boleza, então escapou minha mão e eu caí dele. Com uma montada atrás, eu perdi acho que por 7 pontos pro Rogério. Na verdade você perdeu por um boi. Mas na verdade não foi. Por uma nota qualquer. Foi 7 pontos, porque os bois do Rogério pulou fraco todo dia, assim, os bois que ele pegou lá não foi. E daí ele montou no cadete, eu montei no conflito. E o dinheiro que eu ganhei era $20 mil na época. Na época era 1 por 1, não tinha essa do dólar tá hoje, mas a final aqui fazia o 45º, que era 45 na época, fez com 17. Então só o dinheiro de Barreto eu fiz a final. Você classificou com 18 anos para a final mundial direto do Brasil? Direto do Brasil. Com o dinheiro do Barreto me classifiquei para a final mundial. Entendi. Então quer dizer, eu nunca tive medo de buscar melhora, de encarar as oportunidades. Então, através de eu ter deixado uma moto que estava ganha, não é uma decisão difícil. Você fala, cara, vou largar uma moto aqui de 3 E na cidade também, né? Cidade, você fala, não, vou estar garantido, vou montar em Qualify. Só que eu nunca pensei no dinheiro. Pensava na oportunidade. Eu queria montar no Barreto, eu queria estar montando, falei, vou lá. Daí, através de eu deixar essa moto, eu fui lá, ganhei lá, vim pra cá, classifiquei pra final. Na outra semana teve Copiaçu. Era um carro, eu fui ganhei meu primeiro carro lá em Copiaçu. Na outra foi Leme, eu fui ganhei outro carro. Então foi muito rápido. Daí eu vim pra cá e montei no Canadá, perdemos o primeiro dia, montamos um dia só, eu o Turu veio, acho que foi só o Turu que veio. Foi aquela viagem louca que vocês bateram e voltaram? Bateu e voltou, ficou um dia preso aqui quase na Ingala, foi lá, montamos num boi, já embarcou no outro dia cedo e voltou pro Brasil, não tinha o visto americano ainda. Daí nós chegamos lá de volta, pegamos o visto americano, viemos, aí montamos em Columbus, na época era o último evento do ano. E de lá fomos pra final. Aí na final eu ganhei na noite do Mineiro eu ganhei o ralo. Parei num boi que chamava Lawman, coincidentemente o boi que me deu o campeão de Nova York em 2000. Era um boi pesado, meio forte, eu dava na esquerda, mas eu gostava, acertava esse boi. Aí deu certo, eu montei nele. Daí eu voltei, fiquei um tempo. E aí foi começando. E aí quando você veio pra cá, você morou com o Dinei, com o André, com o Adriano e com o Marcelo das Cordas. Marcelo Mendonça. Morava lá. E assim, morei em vários lugares. No começo, a primeira vez nós ficamos, nós moramos ali um pouco, depois ficamos lá com o Tobo, eu morava com 2 americanos. Primeiro ficou eu e o André, o Marcelo das Cordas só. Foi quando nós moramos com o Toby Clark e com o Philip Elks. O Philip Elks fez a NFL há alguns anos. Isso daí era 2001 mais ou menos? Isso foi 2000. 2000? É, 2000. Aí, em 2001, nós já foi o ano que eu parei nos boi tudo na PBR lá e ganhei segundo, na época que o Bolsonaro ganhou. E daí morava eu e o Marcelo Mendonça com o Toby Clark e o Philip Elks. Foi na época que você saía pra ligar, começou a namorar a Maria Amélia? 2001, no caso. 2001. Aí namorava numa casa lá, numa casa que nós alugamos, que morava aí, essa turma que você falou, e morava o André. Aí ele namorava lá dentro, eu lembro que a Juju, a filhinha do André, ficava dentro de uma caixa uma casa de papelão o dia inteiro brincando, era vivinho. E daí nós pegamos e ficava lá. Aí eu comecei a conhecer a Maria Amélia no carnaval, em 2001, ficamos juntos lá 2 semanas.
Aí viemos pra cá. Eu vim pra cá, fui lá, conversei com a mãe dela sem ela saber, fui lá, aí falei, né, que eu tava vindo e tal. Mas já sabia que não ia... Mas você tava aqui, era meio difícil falar com ela, né? Naquela época. Na época. Tinha WhatsApp pra você falar com ela? Não tinha nada, eu ficava no orelhão lá no mercado. Colocando ficha. Colocando fichinha lá. E fala, não, mentira, ficha não. Tinha na Embratel, você ligar, punha pra cobrar na casa. Eu paguei R$3.000 de conta telefone aquele mês. R$3.000? 3 pau. Num mês? Num mês. Ah, você ligava e pedia ligação pro número tal. Isso, eu falava na Embratel, eu quero ligar no número tal pra cobrar lá. E ela autorizava, daí eu tive que pagar R$3.000, chegou a conta. Nós ficava 2 horas no telefone. Não saía do telefone? Não, era direto. Aí nós ficava lá, às vezes nós tava lá, o Adriano queria sair, ficava batendo na porta do banheiro lá pra ir embora, aquele rolo, nós ficava, aí eu comecei... Você ficava namoradinho? Eu saía, tinha o Wagner na época, nós trouxemos um rapaz que era personal trainer, aí nós saía, ele ficava andando na loja. Foi esse Wagner que você deu uma freada com a mulher e rachou o cabelo dele? Não, foi o Adriano, nós tava jogando vôlei lá numa quadra lá, rapaz, tinha lá perto do condomínio. Não, deixa eu explicar. Eu sou chato, interrompo. Você é chato, cara. Que cara chato, ele não deixou de falar, ele quer falar. Fala que vocês trouxeram ele, um fisioterapeuta pra vocês, que é novidade na época. Na época sim, era um cara que era meu amigo lá no Brasil, a gente saía junto e tal, ele me treinava lá, e aí o Adriano precisava de uma ajuda pra treinar, nós resolvemos, trouxemos um cara, personal trainer na verdade, pra poder deixar tudo uniforme. Então nós treinava junto, ele foi jogar vôlei. E aí o Adriano montando, eu tinha uma caminhonete da Dodginha, 1500 comprei do topo, do filho, e ela tinha uma caixa de ferramenta lá atrás, e a hora que o Adriano saiu, o Wagner foi montar na caminhonete, na hora que passou a primeira perna, o Adriano brecou. Ele deu com a cabeça no tubo, cara, num gancho, tinha assim, ó, abriu um quadrado na cabeça dele aqui, arrancou, cara, ele ficou sem cabelo, ele não cresceu o cabelo mais. Ô, louco. Não cresceu, arrancou, não precisa decepar, entendeu? Calma, um pedaço. Oi, conta uma história pra mim que você alugou, não sabe como, não falava inglês, que alugou um carro. Aí ele, com medo de perder o horário do voo, ficou no aeroporto com o carro na neve, desligava o ar pra você não pegar no sono pesado. Eu fui lá, cheguei nesse rodeio lá e peguei 3 aviões, rapaz, pra chegar nesse lugar. E cheguei no rodeio, um frio, cara, não sei, eu não tinha só carteira do Brasil. Cheguei lá, falei, vou ter que pegar um carro. Daí quando eu larguei uns cortinhos, escapamentinho furado, e fui ver uns cortinhos. Cheguei lá, montei num boi. Voltei, não lembro que eu acho que eu caí, rapaz, no boi daquele Donny Gay, acho que era. Não, da Frontier, acho que era. Até acabei caindo desse boi lá, um boi nojento, e o boi voltei embora. Falei, o meu voo é 6 horas da manhã, eu vou pegar um hotel, não vai dar certo. Fui para o aeroporto, parava o carro. Aí pra não perder a hora, eu não tinha despertador, não tinha nada, não tinha celular. Eu ligava o carro, indo quente, trincando, quente. Aí eu desligava, dormia, cochilava, acordava tremendo. Aí eu acordava, eu ligava de novo, deixava esquentar, dormia, eu fiquei a noite inteira, até da hora. Então assim, é coisa que fez crescer, fez melhorar, ser dá mais valor nas coisas, né? Só que aqui é um país que dá muita oportunidade pra gente, né, de morar hoje. Eu acho que eu não consigo morar no Brasil mais. Oi, conta pra nós a vez que a Maria foi a primeira mulher que teve experiência de levar vocês no aeroporto, tudo isso. E uma vez, quando ela não conhecia ainda na época, comprou uma passagem pro você meio em cima, que você foi num evento chovendo, a companhia perdeu sua bolsa. Cara, eu vou falar um negócio pra você, esse evento aí, eu saí, eu comecei em 2003, você foi na Percê até, eu comecei a montar na Percê, falei, vou montar só pra treinar. Na época eu tinha que pagar $20 pra montar num boi, pra treinar, só um de ensaiado, isso aí, tinha que montar, não tinha outro lugar. Daí eu peguei e falei, vou começar na Percê, o Luizão contra o Berber, falou, não, vai na Percê, você começa a montar, tá certo, então eu peguei e fui. Aí comecei a montar local aqui no tempo, comecei a ganhar dinheiro, aí eu falei, se apertar aí, às vezes dá pra você entrar, né? Só que não tinha jeito, mas eu com aquele sonho de querer ir, falei, vou meter o pai, fui num rodeio lá em onde que era, rapaz? Era longe, eu peguei, ela comprou passagem pra mim, chegou lá no lugar, não tinha carro pra alugar, ela não sabia, coitada, ela foi fazendo e aprendendo. Era novidade pra vocês dois, pra nós dois, então assim, ela foi fazendo, só que ela fuçada, ela dirigia, tinha um camper na época na caminhonete, ela dirigia esse campo pra cima e pra baixo, que eu levava eu descansando, às vezes chegando no rodeio, nós tava junto, e eu cheguei lá nesse aeroporto, não tinha carro pra alugar, tinha que pegar um táxi, gastei $200 de táxi pra chegar no rodeio, a airline perdeu minha mala, não tinha traia, daí eu cheguei no rodeio, foi uma chuva, André, mas chuva, tava arregaçando, eu falei, não é possível ter rodeio, cheguei lá, tinha um povo sentado na bancada com as capinhas de chuva assim, ó, e eu pedi, não sei como é que largaram meu boi pra trás, eu avisei um cara lá que tava indo, não é como é que eu fiz. Não tinha telefone na época, acho que não sei se tinha ainda. Não, 2003 já tinha. Mandei mensagem com o rapaz que tava lá e falei pra ele
que eu tava chegando a atrapalhar atrás. E eu já tinha montado nesse boi. O boi Nelore de pra cima. Eu peguei uma tralha de um cara americano, uma corda americana. O cara me deixou lá, paguei ele, peguei só que assim correndo, não tinha nem roupa do corpo, só tava com a roupa que eu tava. Corda americana? Americana mesmo. Deles ali tinha corda brasileira. Não era brasileiro, não tinha ninguém. Eu peguei a corda americana, então você põe, eu sou dessa, ela põe aqui, ela aperta aqui, né? Eu virei ela dos avessos, peguei no outro lado, no final dela, pra ela ficar igual a brasileira. Então você não pegou... Eu não peguei no bloco dela, eu virei ela, eu peguei na parte de baixo, só que eu virei ela, pus a mão pra cima, então malemar minha mão entrava. Entendeu? Assim, apertei, não tinha o filtro, montei nesse boi lá e parei no boi. Fiquei segundo. Na chuva, um bar, eu não acreditava que eu tava lá assistindo o rodeio, que ia ter o rodeio, eu falei, não pode. Aí na hora que acabou o rodeio, eu tava sem roupa. Você ganhou esse rodeio? Eu ganhei segundo. Não, se ganhei segundo, eu ganhei. Você ganhou esse rodeio? Não, eu ganhei, verdade, ganhei. Ganhei mesmo, o Nelore, acho que eu tirei 87, né? Eu ganhei o rodeio, isso mesmo. Daí eu peguei. Arrumei uma carona que meu avô não saía de onde eu cheguei, saía 3 horas pra frente. Tomei uma carona e esse cara parou numa margem, comprei uma calçona, minha bambona lá, troquei de roupa, saí com isso, fui embora pro aeroporto, eles me largaram lá. Peguei o voo, fiquei dormindo no chão no aeroporto, aí eu fui o relógio despertar lá, ficava despertando, descansando e cheguei em casa. Então assim, é coisa que eu andava muito sozinho fazendo as loucuras, sabe? Voltando, você fez 10 finais mundiais. 10. Na minha opinião, se você não tivesse machucado, pelo menos 2 campeões mundiais você tinha, na minha opinião, pessoal. Eu acho também, André. Pelo menos 2. Eu acho, porque assim, cada ano que eu montei fazendo a final, teve anos eu fazia a final num mês no samba, porque eu perdi 6 meses todo ano machucado recuperando, entendeu? Eu acho que era um pouco assim, na época, quando eu montava, eu não tinha, hoje assim, eu não sei saber se eu fosse diferente, tinha dado mais, eu não sei. Mas eu não largava, eu era muito sincero, eu tinha muita opinião, então assim, eu trombava, não tinha nem negócio de repete, essas coisas, eu não cercava. Eu vi 2008, o ano que você machucou mais grave, você estava com 92% de aproveitamento, líder do ranking mundial. Eu tava, porque é absurdo 92%. Porque foi o único ano que eu comecei o campeonato sadio. Eu sempre começava o campeonato meio machucado, recuperando, aí assim, teve alguns anos que eu fui cortado, porque eu não conseguia montando machucado, assistindo, aí eu fazia de novo, sarava, recuperava. E como você fazia final todo ano? Que você machucava todo ano? Os poucos meses que eu ficava machucado sadio ali na época do verão, eu em Cheyenne, eu ganhava os rodeios grandes, acertava os rodeios grandes, teve semana no Summer de 2 semanas, eu ganhava 40, 50 mil dólares, era por dinheiro na época. Entendi. Entendeu? Deixa eu te falar, e agora nós teve a Copa do Mundo agora, teve tudo isso agora. Na Copa do Mundo da Austrália, se você não parasse, o Brasil perdia. Você parou, o Brasil ganhou. Eu fui, eu acho que... Lógico que é o time, mas assim, a sua vontade vai decidir. Eu fui o único a parar em todos. Eu fui o único a parar em todos. De todos os times? De todos os times, Então assim, hoje, naquela época acho que não tinha ainda, né? Mas eu tinha campeão individual, não lembro se tinha ou não. Tem um campeão individual, eu parei até um nome chamado Bodeixo, um boizão amarelo na final lá, o Adriano era o capitão na época. E eu tava montando, tava com a cabeça boa demais, tava no time tudo bom, na época tava eu, Renato, o Sabão, o Valdirão tinha acabado de chegar do Brasil naquela época, pouco tempo ali também, era duro demais, computador aí tava um time de For Palermo, e então o Adriano colocava lá, às vezes tinha boi lá que até achava que às vezes não era o boi certo, não tava, eu não questionava, nós confiava todo mundo no outro lá e não tava e dava certo. Vocês vibravam, hoje não teve vibração, lógico, toda a Copa tem. Principalmente do Brasil, achei que teve bastante. Mas nessa na Austrália, não sei, eu vejo os vídeos, parece que era mais... Era um pouco... Mais tesão pra... tinha aquela coisa de... Era diferente, eu cheguei a ficar rouco lá, sabe, de era assim, um não tava com o outro, entendeu? Era um trem que tava ali, não tinha jeito, era tanta confiança um no outro ali, o capitão, todo mundo tava montando, então foi um negócio muito bacana. E daí nós saíamos, acordava cedo, ia correr na praia, ia fazer, entendeu? Era um negócio bacana. Que foi a única Copa que eu consegui disputar, né? Porque depois eu machuquei. Você machucou logo depois da Copa? Logo depois da Copa. Daí essa época que eu tava montando, que eu tava com 92% de aproveitamento, eu tava montando demais. Eu tava montando, tava com a cabeça boa, montando bem, sadio, né? Tava bom. Então aí eu falei, esse ano é o meu ano. E até foi o ano que o Savoli tava um pouco pra trás, aí eu machuquei, depois foi o ano que ele acabou ganhando 2008. Porque daí você foi pra Copa, você machucou, aí você ficou parado. Ficou quantos meses? Eu fiquei 5 meses parado. Eu machuquei dia 22 de fevereiro. Voltei a montar dia 5 de junho. Então eu fiquei 5 meses parado. Era pra voltar a montar em Dallas. Daí eu voltei um pouco antes, 2 semanas antes, lá em Orlando, na Flórida. Então foi dia 5 de junho.
Daí eu peguei o primeiro boi que eu montei. Redneck. Não, Roughneck. Roughneck. Pescoço duro, né, na tradução. E daí foi o dia que eu passei mal, que eu falei pra você que eu tava ruim. E rapaz, nós tinha ido lá laçar um bezerro de tarde lá, trabalhar pro cara lá. E largou um boi meio bravo pra trás lá, nós largou pra trás pra laçar, sabe? E aí foi todo mundo que jogou a corda, chegou a minha vez, eu joguei a corda, o boi era mocho, pegou só no petinho da cabeça dele. E eu tava amarrado na cela, eu tava amarrado. E eu desci reto pra não jogar ele na cerca. E ele foi na cerca, eu não sei que jeito, André. Que a corda enroscou, acho que Deus já tava me avisando que não era pra ir. Enroscou na cerca, aquela corda, e deu um estourou do pico da cela, charrou de corda. Eu achei que tinha me capado, bicho. Eu não tive coragem de olhar, pedi pro moleque olhar. Eu falei, olha o chicote que o cara contava amarrado deu. Então assim, já tinha desde aquele dia. Aí no outro dia era 11h30 da noite, a hora que eu mandei mensagem pro Jay falando que ia e tal. E aí no outro dia eu fui, cheguei lá, peguei esse boi, passei mal o dia inteiro lá no rodeio, só que eu não queria adiar. É aquele negócio, né? Quando você tem esse pressentimento, porque você vendo uma história sua, que logo no começo você foi treinar lá no Giovanelli, você pegou um boi caiçara pra montar, você assustou o povo lá, e você passou durante o dia, amanhã você não tava legal, você tava encanado, mas você sempre teve a opinião de nunca voltar pra trás. Nunca voltar pra trás, assim, eu nunca fui de afinar, porque eu achava assim, é uma coisa que... Eu tinha um negócio comigo, André, pra mim, se o dia de eu parar de montar, se não fosse por lesão, que nem aconteceu, o dia que eu sentisse que eu não dava conta de montar num boi, que eu tinha que soltar um boi, eu parar de montar. Então assim, eu acho que o cara tem que ter hoje, eu não sei se as coisas ficam mais fáceis, um pouco assim, eu acho que os peões mais antigos tinham um pouco mais de brilho, de opinião, era um pouco, não sei, acho que muda, tudo muda, cara. Eu acho que isso aí também vem da facilidade, também, da tecnologia, das coisas antigamente, entendeu? Então era mais difícil. Eu não sei, eu acho isso, assim, os moleques hoje tem mais técnica. O moleque tá mais Nutella hoje? Eu acho que pode ser Nutella, né? Que é um trem que você come, né? De copinho, de coisa. Eu acho que também tem esse negócio de celular, o cara já pega um boi, ele corre, ele já põe na internet, já vê o boi pulando. É assim, é bom você saber uma hora ou outra, só que às vezes atrapalha, que você fica sabendo o boi que faz isso, aí o boi não faz, você espera o boi fazer, ele não faz, você derruba. Entendi. E depois, em 2009, você foi o juiz da Copa do Mundo no Brasil? Isso, aí eu comecei a julgar. Você foi o primeiro juiz a julgar uma Copa do Mundo? Foi brasileiro? O primeiro brasileiro a jogar nos Estados Unidos, foi o primeiro brasileiro a jogar. Ah, você jogou aqui antes? Joguei antes aqui, joguei final mundial. Você jogou a final mundial, correto? Eu fui votado, comecei a jogar, eu fui jogando, aí eu joguei a final mundial, só que antes eu tinha jogado a Copa. Aí quando eu joguei a final mundial, acabou a final mundial, eu falei que eu não ia jogar mais, que eu ia voltar a montar. Foi 2010, 2011 eu voltei a montar, lembra? Lembro. Aí eu peguei e falei pra eles que eu não ia voltar a montar, tava mexendo com o cavalo, fazendo as coisas o dia inteiro. O que é mais difícil, jogar ou montar? Jogar eu acho que é mais, né? Porque montar eu sei o boi ali, jogar é muita coisa, é muito critério. 40 peões que você tem que julgar, às vezes a gente é humano, a gente comete erro, desde que não seja intencionalmente, né? Eu acho que não tem tanto, mas você sempre tem que procurar saber, você tem que, assim, eu tinha facilidade de julgar, André, que me tornou um bom juiz na época, assim. Na época não, até hoje. Até hoje, sim, né? Mas foi de... Eu consegui olhar no meio da montaria e ver tudo, num ângulo só, porque assim, não tem como, ou você olha no peão, ou você olha no boi. Pergunta pra uma pessoa que não é muito, você tem que olhar um no outro pra saber se ele tá na corda, se ele não tá. Eu consegui olhar no meio da montada e ver tudo, porque senão você não consegue julgar. Eu como leigo, eu escutei de muita gente falar assim, você só olha o boi. Não tem como você só olhar o boi. Então, tô te perguntando, eu como leigo, eu tô falando como fotógrafo, mas... Porque se você só olha o boi, você perde se o cara pelou, se ele tá em controle da montaria, se ele tá de lado, se ele tá, o que ele tá fazendo, se ele tá com as esporas na corda, se ficar olhando o boi, você consegue ver o pé dele, você tá olhando o boi. Mas você tem que ver tudo, é uma coisa muito rápida, cara. Então você tem que ver a altura que o boi tá jogando, que ele tá escoiciando, você tem que ver a altura que ele tá levantando as mãos do chão, a velocidade que ele tá pulando, a dificuldade, o controle que o peão tá em cima dele, se ele tá... Você acha que para julgar tem que ter montado ou não? Faz mais sentido, porque o cara que monta, ele sabe a dificuldade às vezes de um boi, porque assim, às vezes um cara que para num boi difícil demais, ele é um pouco prejudicado, porque o boi não colocou tantos quesitos dos critérios, né, dos 5 critérios que tem, e daí ele acaba sendo um pouco prejudicado nisso. Porque aí. no futebol eles falam assim, que não necessariamente precisa ser um cara que jogou, assim, para não ter a noção do contato, esse negócio. Exato. O jogador reclama que o cara nunca jogou, não sabe que é um contato. Exatamente. Então assim, o cara que está montando,
que ele nunca montou, ele vai ser oficial de brete. Como é que ele vai ser um oficial de brete se ele nunca montou, ele não sabe a hora como o boi tá escorado na perna do cara, se ele não tá, entendeu? Então assim, pra ele poder ser um bom juiz, tem alguns que são, que nunca montaram, muito poucos. Mas para ele ser um juiz assim, bom, ele tem que estar sempre estudando, sempre fazendo as coisas, procurando e vendo, prestando muito tempo, tem que ser muito dedicado, porque senão ele não dá conta. Vamos voltar, 2011 você voltou, aí você voltou a montar em Jaguariúna. Não, eu montei aqui antes, eu fui num rodeio, eu tava treinando, eu montei em 15 boi treinando. Em casa aqui, treinei lá na NRS, eu montava lá, né, levava o boi lá. Aí eu fui num rodeio em Shreveport, Louisiana, o primeiro rodeio que eu entrei. Aí eu falei pedi pra Deus que se fosse pra eu tinha montado em 15 boi, normal, de treino, parei nos 15. Aí eu pedi pra Deus que se fosse pra eu voltar a montar, que eu fosse bem no rodeio, não pedi pra ganhar nem nada. Daí eu fui, parei no primeiro boi, eu tirei 86,5, 87,5. E na final eu tirei 92. E daí, quer dizer... Você não pediu só pra Deus, não. Você fez um acordo com a Maria também. Não, eu falei com a Maria não, também. Tô brincando, mas tipo... Você fez um acordo, os dois conversou. Exato. E falou, se eu for... A Maria, se você for bem, você continua. Isso, tem essa, esqueci, tem que deixar aparecer um pouquinho mais do cara. Mas eu falo, minha banda cagar. Mas é verdade, a Maria tá doida. Se não fosse ela na minha vida, puta vida, eu acho que eu não tinha conseguido passar o que eu passei na situação, principalmente do machucado. Ninguém, Paulo, conseguia passar sem ter uma pessoa dessa do lado. Porque assim, eu cheguei a fazer doidura, coloquei, sabe, pensei em fazer doidura, sabe, bobeira comigo mesmo. Eu cheguei a colocar uma coisa na minha cabeça, achando que fosse facilitar a vida deles, a minha casa, uma outra pessoa, entendeu? Coisa, e acaba o sofrimento deles, na verdade, né? Mas eu acho que isso aí ele tá fraco, ela sempre ali, na época o João era pequenininho, ela tava descobrindo que ela tava grávida da Helena, nos 5 meses que eu disse que pior não pode ficar em casa que faz filho, né? E nos 5 meses que eu fiquei em casa, ele engravidou do... Nem machucado? Nem machucado, mas o pescoço tava quebrado, né? Coisa, né? Vou falar, mas como é que engravidou não tá com o pescoço quebrado? O pescoço aqui, ó. Viu? Mas vamos lá, e a Maria, tipo, que eu sempre uso de exemplo, porque quem pegou vocês aqui no começo, faz um favor de levar ele no aeroporto, volta. Hoje qualquer esposa vai lá, que é normal também, todo mundo faz e eu também faço. Eu não sei andar. Facilitou. Vem aqui, ó, o Waze, Google. E ela era no mapa, cara, na época que eu mesmo eu não sabia ver mapa, não sei até hoje, não gosto, tenho preguiça de ler, de escrever, eu não gosto. E daí ela olhava no mapa ali, fazia, me ajudava a fazer os mapas, então ela que era minha copiloto, era meu GPS, na verdade. Mas ela chegou a voltar sozinha? Ela voltou várias vezes, ela saía daqui, buscava o Oklahoma quando eu chegava do rodeio, voltava, ela fazia tudo, então assim, ela, não só para os outros, mas para mim, tanto o Edu foi muito, e assim, uma pessoa companheira, amiga, que estava ali todas as horas, entendeu? Não tinha tempo ruim, era parceira, vamos fazer isso, ela ia, vamos me buscar lá, ela montava na caminhonete e ia, porque tem pessoas que às vezes ficam com medo de dirigir, ela não tinha, ela ia daqui ao Oklahoma. O maior apetite que você tinha para ir no boi, ela tinha para ajudar. Exato. Então assim, ela largou as coisas, ela é formada em prótese, né, dentária. E ela tinha tido uma proposta de trabalho, então nós conhecemos em fevereiro, noivamos em agosto, casamos em novembro no mesmo ano. Aí 16. Errar a data dá problema, pô. Tá nada, sabe? Eu sempre põe a mais. Dá certo, sempre põe a mais. Acho que é 16, 2000, né? 2001, 17 anos. Fazer em novembro. Daí nós casamos, estamos juntos até hoje, então assim. Eu acho que o cara tem que ter uma pessoa, uma mulher que gostei da casa, né? Então, ela sempre esteve do seu lado. Só que assim, o cara quando ganha muito dinheiro, é normal você que veio de família simples, tudo aquilo, não dá uma desorientada na cabeça? Não, você fica desorientado em termos de querer comprar coisas que você não teve, de querer às vezes dar as coisas, assim, dar as coisas. Eu sou muito ruim com criança, porque assim, eu saio criança comigo, principalmente que assim, coisa que eu doce, essas coisas iraiadas, eu gosto muito de tranqueirinho, sabe? E daí a gente se perde um pouco, a gente compra roupa, todo mundo passa por isso, de uma hora você não tem nada, de repente você vê uma cadeia, você quer ter as coisas que a gente não teve. Mas assim, eu acho que um pouco também foi muito machucado, gastava muito tempo parado, então você acabava, porque eu odeio um pouco de você achar que você ganha muito, mas se você contar quanto você gasta de viagem, de tudo, e aí desse tempo parado,
eu ficava 6 meses todo ano parado. Então você acaba, se você não tiver uma reserva, você não consegue nem... Vamos voltar a história. Daí em 2011 você montou esse evento, você ganhou aqui, aí você foi pro Brasil e foi pra Jaguariúna. E aí passou um dia, montei, fui em Denver, depois aí chegou em Jaguariúna. Eu fui em Jaguariúna, peguei um boi do Silmar lá, um tal. Aí na época eu tava montando aquele colar cervical. Eu montei no boi do Silmar, como é que é o nome dele lá? O amarelo, tipo pra cima. Eu sei qual que é, eu tô tentando lembrar. Sei que eu montei no boi, o boi saiu e ele dava uns pulos meio esticados, que nem esse roughneck ele era, só que ele não rodava. Ele largou pra trás, entrou rodando na esquerda e ele meio que abriu, eu fiquei meio pra trás, ele jogou pra cima, eu caí, o único jeito que não podia cair, eu caí de cabeça no chão, retinho. Aí todo mundo, você tem que parar, não sei o que, vai machucar, não sei o que, lá eu já senti de outra forma, eu senti Deus me mostrando que se era pra eu fazer, que era pra confiar que tava sarado, que era pra arrancar o negócio do pescoço, que me atrapalhava, eu não conseguia levantar com o melhor que eu decidia. Daí eu tirei, depois que eu voltei eu tirei tudo. Porque aquilo foi um susto, hein? Eu acho que foi uma das poucas, não foi a única, mas foi uma das poucas vezes que eu vi, tipo assim, eu tava dentro da arena, todo mundo tenso. Porque assim, era o único jeito que eu não podia cair. E tava todo mundo conversando isso antes. A hora que a gente viu aquilo lá e eu tava tirando foto, eu lembro que eu bati a foto e eu olhei. No que eu olhei, eu comecei a tremer. Tipo assim, porque amigo nosso, rapaz. É duro, a gente fica, né, e preocupado e quer proteger, a gente quer. Você não quer que as coisas ruins aconteçam com as pessoas, né? Mas é tudo, André, tem um porquê, né? A gente, assim, eu aprendi a tirar das coisas ruins e tirar coisa boa, porque tudo tem. Então, assim, através do machucado, depois aí eu fui montando, cheguei até no final, aí me fizeram a proposta para ir trabalhar na Piara no Brasil, tal, e como a Maria tinha passado muita coisa, uns momentos difíceis, que ela sofreu bastante nessa época que eu tava machucado. Acho que ela sofre mais que a gente, sofre demais, hoje eu sofro vendo meu João montar, entendeu? Então eu vejo que ela passava. A gente fica com medo, você não quer que as pessoas venham. Não pode falar, mas daqui a pouco ele vai chamar o João aqui também. Chama ele, não avisa ele não. Não, mas ele tá ali do lado. Tá ali no telefone. Então assim, eu acho que o que ela sentia não era fácil. O que é mais fácil? Ficar no escritório sentado? Eu fiquei do seu lado lá, né? Pra mim é fácil ficar no escritório sentado, porque eu sou um nerd, né? Tem profissão bem nerd, gente. E ficar ali no escritório sentado, é mais fácil ficar no escritório sentado ou ficar num rancho, sair andar de cavalo? Cara, eu vou falar pra você, eu ficava lá, eu não me fez muito bem não, André, eu vou te falar a verdade, eu voltei, eu ficava, porque na época era uma oportunidade boa, eu fiquei 2 anos lá, que eu fiquei na época lá, eu consegui montar cavalo 3 vezes, que eu trabalhava no escritório, depois eu rodei final de semana, então eu não tinha tempo. Era o primeiro a chegar no escritório que eu trabalhei junto, eu posso falar. O primeiro a chegar, a última a sair do escritório. Saí por último lá, porque eu ficava no meu departamento, minha profissão, muita gente achava que eu entrei com outras coisas, que não era minha profissão lá dentro do escritório, minha função dentro do escritório era fazer as coisas internacional para traduzir, e eu era o diretor de juiz, só. Eu nunca fechei uma festa, eu nunca olhei uma planilha, eu não fazia nada, eu tinha minha sala. Eu lembro disso daí, porque várias vezes eu entrei na sala, você estava vendo vídeo, eu nunca vi você mexendo com coisa diferente. Não, era só isso. Era sempre vendo vídeo, eu passava na sala lá, o Rodrigo apresentava o pessoal de festa que ia ter reunião, mas nunca participei. Não, participava porque você é conhecido. Porque, mas tipo assim, o Paulo trabalha aqui no escritório, acho que era essa a intenção. Exato, ele passava lá para me apresentar, tal, conhecia eles lá e tal, conversar, mas o tempo tava, minha função era o quê? Olhar a montaria, ver o de juiz, então fazer reciclagem toda semana, eu fazia para poder preparar. Durante o evento, quando chegava no evento, eu ajudava a tocar as coisas que precisava tocar, tinha os HD externos, levava lá na house, lá na onde tinha a filmagem, os caras gravavam o rodeio inteiro no HD, e na hora que chegava no hotel à noite eu ia ver, para poder melhorar. Então a minha função era essa. Então as pessoas, muita gente achou que eu mexia com dinheiro, que eu mexia com coisa, sabe, coisa que não tinha. O povo cria muita coisa, o povo é muito maldoso, né, André? Então assim, em vez da pessoa chegar na gente e falar, não sei o que, tá assim, você faz isso, é pra... Não, eles começam a fazer pergunta. Não perguntam. É que tem muito tempo parado, o cara fica muito tempo parado sem fazer. E assim, a minha intenção lá dentro era o quê? Ajudar os peão. O primeiro ano que foi, saiu aquela GM, o Guilherme Marconi na época pra mim foi uma das melhores coisas que aconteceu em termos de valorizar o profissional. Pra mim também. Né? Era hotel bom toda semana, era tudo, não durou muito tempo, mas foi bom. Foi a melhor época, desculpa atrapalhar, mas foi a melhor época do rodeio brasileiro. Você atrapalha toda hora, você não deixa eu falar. Não, mas fala que foi a melhor época do rodeio brasileiro. Pra mim foi. Que eu trabalhei foi. Assim, de ser comparado com os competidores aqui nos Estados Unidos, sim. Tinha hotel, acho que assim, aqui não paga hotel, lá pagava hotel do peão, então era hotel só no melhor hotel, era artista todo
né, nos camarotes, fazendo parte, tinha programa com a coisa da TV. Então, assim, pra mim, foi a melhor época do montarinho, do rodeio, do montarinho todo, qualquer coisa foi no Brasil. Eu acho que o tratamento pra gente, igual, eu era fotógrafo. Eles vinham pra mim e falavam, que tipo de luz você quer? Como é que é? Eu conseguia... Só que o povo é tão fraco de cabeça, assim, a primeira, quando saiu esse negócio da GM, era pra me ajudar no negócio de patrocínio, essas coisas. O primeiro ano que foi, todo mundo daqui, o Guilherme na época, o Marconi, que ele pegava e queria tampar os patrocinadores daqui, por causa do patrocínio de lá, não sei o quê. E é uma coisa chata se tampar as coisas de patrocínio e não tinha nada a ver, até que no segundo ano ninguém precisou tampar, porque eu pus na cabeça dele, eu mostrei pra ele que a ida dos americanos daqui, os peão brasileiros que não estavam aqui nos Estados Unidos, não estavam lá, era muito bom e ia mostrar para as empresas do Brasil que eles podem investir, que aparece, a visualidade é muito grande ali no meio do evento. Então ele concordou, eu convenci ele que aquilo era uma coisa boa, e no segundo ano ninguém precisou. Então minha luta sempre foi pelo peão, para ajudar, para fazer o que fosse melhor. Aí o povo se perde, tinha gente lá que ficava preocupado com quanto que eu ganhava por mês e coisa que não tinha nada a ver, você entendeu? Ficava com picunha de coiseiro e fazendo coisa, sabe? Coisa que não tinha nada. Então na minha época que eu tava lá, eu fiz tudo para tentar ajudar o peão, dar o melhor para ele, fazer o que fosse melhor para ele, entendeu? Só que aí eu não aguentei muito tempo lá não, eu já vi que não dá, nós ficamos lá, acho que chegou 3 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos. Aí eu falei, Maria, vambora que eu não aguento ficar mais aqui. Só que assim, eu prefiro mexer com o que eu mexo hoje, com gato, com cavalo e... Você é mais chuco, você prefere estar no meio, você prefere lidar com animal do que com pessoa. Isso, exato. Porque o bicho você fez ali, você mostrou pra ele que não tá de errado, você dá uma pancada nele ali pra ele ver, chama a atenção dele, ele já te respeita e fica tudo certo. Agora, o humano é muito maldoso, né? Ele é muito malicioso. Às vezes ele alguns, tá falando... não todos. Não todos, não todos, mas assim, trabalhar com pessoas é difícil, porque algumas pessoas às vezes ficam enciumadas, porque você tá no gás, às vezes achando que está ganhando mais, ou fulano, entendeu? Umas coisas bobas, ninguém sabe, eu acho assim, todo mundo tem uma função, tem um talento, é bom em alguma coisa, você é bom no negócio que eu não sou, às vezes eu sou bom no negócio que você não é. Mas é o ser humano, né? Aquela coisa de disputa, a briga da disputa para quem é melhor. Igual eu costumo falar, tipo, todos os vídeos da parte de fotografia, eu gosto de ficar vendo, você sabe, eu gosto de ficar vendo vídeo de montaria para mim saber os pulos do boi para poder tirar foto. Aonde eu peguei isso daí foi vendo você ver os vídeos de para julgar. Exato. Sabia disso? Muitas vezes eu sentei do seu lado, muitas vezes não, poucas, mas aprendi vendo você vendo muitas vezes. Como é que aguenta esse cara do meu lado dentro, essa boca fedida. E eu, boca fedida, sei que é boca fedida. Falar em boca fedida, deixa eu falar um negócio, não tem nada a ver com a história. Outra coisa. Que história que é essa que uma vez o Rafael Vilela foi buscar você no aeroporto, não conhecia você direito ainda, só que você era famoso já. Aí colocou no cunhado dele lá no Ricardo Giovanelli, você ficou 30 minutos na casa do cara, você comeu 2 ovos de Páscoa. E não era do pequeno, não, era capitelão, rapaz. Qual que era o ovo de Páscoa? Sonho de valsa. Sonho de valsa. Cara, eu comi mesmo, porque eu tava aqui, cara, já fazia uns 6 meses e não tinha chocolate, não conseguia achar um chocolate bom. E eu cheguei lá e eles compraram, rapaz, tinha 2 desse tamanho, só que eu topei naqueles 2, eu entrei. Até hoje eles falam disso. Eu comi os 2 inteirinhos, sozinho assim, ó, rapidão. Deixa eu falar pra você, tem essa parte agora aqui, né, tá meio que acabando, pode ficar falando pouco, né? Não, você fala pouco, nada. né? Não, e o problema é que não é isso, ele quer falar, a gente tá falando, ele fala tudo, a hora que a gente vai falar, ele não para de interromper. Deixa eu falar pra você, tem uma brincadeira que chama já ou jamais. Já ou jamais? Você só pode responder já ou jamais. Você pode, depois você pode explicar, mas na hora já ou jamais. Já foi pego roubando bolacha no Mercadinho Olímpio? Já. Foi uma vez não, várias. Já ficou em cima de um touro mais de 8 segundos para irritar um tropeiro? Já. Várias ou poucas? Várias. Tropeiro é depois Já xingou um juiz quando você montava em boi? Mandou ele... Não, jamais. Não xingou? Não, jamais. Jamais? Já xingou um competidor quando você julgava? Quando você estava de juiz lá, você xingou algum competidor já? Você lembra ou não? Xinguei porque ele me xingou antes, assim, tentamos explicar, e chegou na situação dele me xingar. Aí você xingou de volta? Aí eu mandei ele pra... Então já? Já. Já interditou um banheiro de um avião? Não, jamais. Você é fedido? Não, jamais. Certeza? Vai no ar, vai embora, né? Já fez propaganda de faca ou canivete? Jamais. Fala por que é isso aí? Eu nunca vi um cara tão pendurado de faca e canivete. Eu gosto, eu sou viciado, eu gosto de faca mesmo.
gosto demais. Eu pego, gosto de pegar pra mim, não vou fazer propaganda pra levar embora. Quando você voltou pro Brasil, esqueceu alguma palavra em português? Já. Você lembra qual palavra que era ou não? Não sei se eu cheguei a esquecer. Eu cheguei no McDonald's, fui pedir um lanche lá e comecei a falar inglês. Já ficou dançando em casa break pra treinar pra dançar na arena? Não, jamais. Você já ficou na frente da televisão aqui já? Já falsificou um RG pra montar quando era menor? Já, bastante. O pessoal do Barreto ajudou, né? O pessoal do Barreto sabe, eu fui pra Vacaria, tinha 16 anos e fui com eles pra Vacaria. Já mudou uma tradução, é o tradutor oficial da PBR o cara aqui, não esqueceu de falar isso, né? Você tava falando um monte de coisa. Não agora, mas sempre, não tô falando de agora, é a carreira inteira. Já mudou alguma tradução pra ajudar o cara? Que às vezes o cara falou uma besteira, você não quer falar besteira. Já. Acontece muito? Acontece, porque assim, às vezes do jeito que o cara coloca a palavra, ou entendeu? Às vezes sem querer ele coloca de um jeito que acaba, então você acaba. A maioria das vezes que a gente troca a tradução é para melhorar, é o mesmo significado, mas de uma forma mais social. Não é mais social para não ficar tão agressivo, porque às vezes tem coisa que ofende, algum jeito de falar, se você traduzir o pé da letra. E até a cultura ajuda a atrapalhar isso atrapalha um pouco, porque assim, com a gente aqui, André, é um negócio muito sério, cara, isso aí. Quando você chega no aeroporto, a gente que mora muito tempo aqui, você chega no aeroporto, né, Guarulhos, bicho, a gente vê o tempo de ter essa educação, cara. Porque aqui o povo espera, abre uma porta pra você sair, aquela coisa, né? Lá no Brasil, o nego vai empurrando, vai parecendo boi bravo, vai trombando, eles querem sempre chegar na frente. Então você acaba ficando meio, você assusta um pouco. Entendeu? A cultura atrapalha. A cultura, A última. Já passou mal com o seu próprio bafo? Jamais. Ah, como não? Não, fazer com você. Esse cara aqui ele tem um gambazinho mordendo a barriga, o reto dele é ligado junto. Bom, agora que nós já, todo mundo, o Brasil inteiro já sabe que você tem um bafo lascado. É eu. O cara tem bafo, não para de falar, quando a gente vai responder, ele não deixa responder. Faz parte, é o Faustão, já assistiu o Faustão. Tem que fazer o programa do Faustão, é foda, hein? Deixa eu chamar um cara que é um convidado aqui. Chama aí. Ô João, chega aqui. Beleza ou não? Beleza. Fala um oi pro seu pai. Oi, papai. Oi, neguinho. Ixi, mas tem muita melação também, viu? Meu, esse aqui é meu nego. Deixa eu te falar. Começou a montar em carneiro com 3 anos, é isso? Sim. Em 2008, na final de Las Vegas, ganhou 2 fivelas. Ganhei. O que você fez com uma delas? Eu dei uma pro meu pai, né? Ele não tinha nenhum, né? Não tinha quase fivela em casa? E aí você deu pra ele de presente? Dei pra ele de presente. Foi o ano que eu tinha quebrado porque eu tava lá machucado. Foi emocionante isso aí, né? É legal. Porque foi emocionante. Ele falou que ele ganhou uma, né? E no outro dia ele falou assim, isso aqui eu ganhei pro meu pai, né? Ele entregava no final. E você usa ela direto, eu tô sabendo disso aí também, né? Tava com ela ontem? Diga já. E aí, no Brasil, o currículo do homem aqui já ganhou 4 vezes Barretos, 2 vezes Americana, Divinópolis, 2 vezes Las Vegas e 2 vezes Era Cowboy. Sim. Tudo no carneiro? Não, no Era Cowboy eu ganhei no Mini Boy. Foi no mesmo ano que o Valdirão ganhou, não foi? Foi. Não, foi primeiro, Jean Ricardo. O primeiro ano foi quando inaugurou o estádio do AT&T Stadium, ele ganhou no Carneiro. Foi o ano Cowboy. Ele no Carneiro e o João Ricardo no Boi. Aí depois ele ganhou de novo no Mini Boi, né? Quem ganhou nesse ano no Mini Boi? Do quê? Você ganhou no Mini Boi, quem ganhou? Quem ganhou? Foi o João Ricardo. Foi o João Ricardo, De novo, os 2 anos? O primeiro ano... O primeiro ano do Carneiro foi o Diron. Foi o Diron. Foi. Aí o segundo do Mini Boi foi o João Ricardo. Tá vendo? Tô certo também, não tô tão por fora. É mais ou Com menos. 5 anos você começou a montar em mini touro. 6. 6 anos? Você foi. Tava em Las Vegas, era assim. Verdade. E aí você foi na MBR, lá no Cirildo lá. Foi. Como é que foi essa... Não, a primeira vez que você montou num bezerro, eu tava junto. Foi em Olímpia. Foi. Pra homenagear... Nossa, duro, moço. Pra homenagear seu pai. Você lembra disso? É verdade. Foi pra homenagear o seco. Eu falei assim, na costela. Não teve um que não chorou aquele dia, rapaz. Verdade. Aliás, você fala os outros chorar. Puta que pariu. Sou bom pra os outros chorar. Rapaz, mas de emoção, de coisa boa. Coisa boa. Não é coisa ruim. É verdade, vocês fizeram um negócio pra mim lá, eu Olímpia mesmo. Você não, ele fez, não foi ninguém. Não, mas vocês fizeram lá o trem, você que fez, você que é cheio de armar essas narqueiras. Eu não. Chorando. Deixa eu te falar. Você pegou até minha mãe lá, não era? Não foi? Eu não lembro. Foi, rapaz. Eu lá, moço, gravou com a minha mãe, passou lá. Verdade. Você chorou também. Eu chorei. Eu sei disso. Ele chora. Quem chora mais fácil, o seu ou ele? Você chora também.
Ah, fala pra ele, eu tava assistindo um vídeo dele pra nós marcar uns negócios, tava quase chorando aqui. Eu? É, você. Você, né? Não, ele tava chorando, mas Ô João, eu vou fazer umas 3 perguntas pra você. Vamos ver como é que você tá. Vamos, 3 perguntas. Qual é o melhor competidor da história de montar em touro? Vixe, eu acho que o Alcemar. Alcimar? Vixe, Maria. Deixa eu ver outro aqui. Qual é o competidor que dança melhor depois de parar os 8 segundos? O Ben Jones. Ben Jones? Ah, a dança da... E agora vai dar certo. Qual competidor que é o superação, que superou todas as machucadas, tudo? O Alexandre Cardoso. O Alexandre Cardoso? É. Muito bom. Ó, cara que bravo. Ainda bem que a câmera tá nele. Fala pra ele aí, rapaz. Tô brincando. Ele fez eu fazer isso. Ué, que cara que é essa? Como é que é teu pai como espelho? Como assim? Tipo... Espelho, eu gosto da história dele, né? Quando eu era pequena, aí eu falei, eu vou querer ligar igual ele. Mesmo caso que o jeito que ele montou quando montou machucado, às vezes ganhou um rodeio no Hammer, né? Com a mão quebrada. Ganhou a final. Ele ganhou a final. Eu homenageio ele muito, né? Eu admiro ele como, tipo, não é chorão. Tipo, você vai chorar? Não. Você tá chorando. Como chorando, não tem lágrimas saindo? Mas todas essas perguntas aqui, ele respondeu que era o C, mas eu falei, não, vai trocar esse trem aqui. Ele tá querendo falar palavra certa do que não é chorão sim, né? Não é. Tipo, não. É durão, rapaz, fala é durão, é macho. Não, aí, tipo, você não. Tipo, peão agora, assim, ele sai. No mundo trambolho tá machucado, a perna machucada, alguma coisa assim, tá doendo, tá inchado. Você tá igual ele, você não afina pra nada, é isso? Não, eu tô melhor. Você tá melhor que ele? Teve um dia engraçado, rapaz, que eu tava no rodeio lá de Sul Falls, eu acho. E aí um boi pegou ele, pisou nele, pisou você, né? O quê? Lá no Tiwai. Pisou feio nele lá, um mini boi lá, rapaz, e aí a Maria ligou, eu tava lá e não queria montar, era outro boi no estilo. Daí eu até fiquei, só que eu vi que ele tava, eu conheço ele, sabe? Pela voz, é engraçado, a gente conhece. Eu vi que ele tava meio assustado, impressionado com o pisão, não queria montar. Eu falei, então você já larga a mão de montar. Ele falou, eu falei pra ele, você larga a mão de montar. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque se qualquer ralinho que você tomar, você vai tomar muitos ralos montando. Então qualquer ralinho que você tomar, você vai parar de montar, sortar o boi, larga a mão. Daí ele falou, então vamos montar então. Eu falei, então vai, porque eu sabia que ele não era. Você sabia que tem condição? Pela voz dele a gente já conhece. Ô Paulo, tem alguma semelhança no estilo de montar ou não tem nada a ver? Tem bastante. Ele monta com os pés bem pra dentro, que nem eu montava assim, sabe? Joelhado, passando no joelho. Então assim, hoje ele tá tendo, como ele tá montando nos boi maior agora, né? Que tem mais força, ele tá hoje no senior. Então agora eu tô começando a falar pra ele que ele tem que aprender a puxar a alavanca aqui, né? Pra ficar na corda quando ele entra voltando. Ele sabe fazer todos os movimentos. Melhor que uma gente grande. Estuda muito. Eu nunca vi ninguém gostar tanto de montar. Então assim, a parte de montar do corpo, da parte de cima, eu acho que é bastante. Só o braço dele ele joga um pouco a mais que o corpo. Parece que ele tem um corpo mais curto ainda, por enquanto. Daí, e ele não tá sabendo, agora que ele tá treinando bastante, fazer força na alavanca pra poder ficar na corda e não afastar nos boi grandes. Você vai estar largando de montar toda vez, aí ele foi montando o boi e ganhou o rodeio, entendeu? Ganhou, então assim, é um negócio que ele superou, ele ficou todo feliz, tá? Eu falei, tá vendo? Eu falei pra você, que às vezes a gente tem que montar com dor, porque isso aí faz parte, é boi, você não tem controle. Então se você não tiver um pouco de garra, um pouco de vontade de vencer e superar essas coisas, você não vai dar conta de sobreviver. O porquê eu não tava querendo montar, aquele boi já machucou já. Feio ainda, mas aí eu falei, vai machucar de novo. E eu sabia disso, ele já tinha tomado um pisão. Do mesmo boi, né? Não, do outro boi antes. Aí esse boi puxou ele pra cabeça, virou um boizinho preto chifre, tem um vídeo dele bem feio. E eu sabia que ele tava meio assustado com isso aí, então eu tive que falar com o pai, é difícil pra mim falar, porque você não tá ali. Mas eu falei pra ele, você tem que dar, é aquela coisa que assim, a Maria fazia comigo, às vezes quando eu tava, entendeu? Às vezes, tô desanimado, você não quer, você tem uma pessoa que te levanta, que te ajuda, que sabe. Eu acompanhei uns eventos, acompanhei o campeonato que eles montam, fotografando, e ele já é meio estrela no meio dos meninos, tipo assim, estrela no sentido assim, ele chega, os meninos já querem ver ele montar. É assim. É igual quando você chegar num rodeio no Brasil,
Ou aqui mesmo, pô, é o Paulo que Porque tá no assim, boi, né? ele tem a característica maior dele comigo de montar que você é a garra dele, ele não larga. Então, assim, os moleques vê, eles gostam disso. Porque é gostoso você ver um cara que tá ali, às vezes o boi bate, tromba, ou você tá de lado, ele volta, não desiste, e acaba montar ali, consegue terminar. Então, ele já tem essa característica mesmo dos moleques dele já. E assim, ele é um menino carismático, um cara, um menino que brinca com todo mundo, conversa com todo mundo. Ele tem muito isso aí comigo, né? E a bondade da educação ele puxou de você, da Maria, lógico. É, da Maria, claro, mas fala assim de coisa, dele é muito, o coração muito bom, dar as coisas pros outros que nem eu fazia, assim, entendeu? Assim, então isso aí é bacana, é um negócio bonito dele, porque eu acho que quando a gente tem um coração puro, assim, E não existe uma pessoa que é mais fã de você que ele, viu? Porque eu tava ali, eu falei assim, eu gosto de ficar vendo, antes da gente conversar, eu gosto de ficar vendo algumas coisas pra ficar mais por dentro, pra não ficar tão abelha mais do que já é. Mais que já é. Aí eu tava vendo ali, eu falei, ô João, deixa eu ver aqui, sozinho aqui e tal, né? Não, quero ver, tio, quero ver. E com a educação, lógico. É um negócio assim, ele é muito curioso nessa parte, por isso que eu acho que ele sabe, assim, montaria, ele sabe por que o cara caiu, ele sabe, entendeu? As coisas que tem que ser feitas, porque ele estuda muito, ele vê vídeo de montaria o dia inteiro. Eu nunca vi ninguém gostar, ver tanta coisa de montaria igual ele. Quando a gente treina aqui, ele caiu do boi, ele quer ver o vídeo. Mas assim, durante o dia ele vê os outros, faz, entendeu? Uma coisa muito assim, eu nunca vi ninguém tão fissurado de criancinha. Tão tarado. Tarado pra montar. Eu era, mas assim, eu não via vídeo, então eu era pra montar no boi, eu ia, coisava, fazia o que eu queria montar. Ele já tem a facilidade de olhar nos vídeos, então ele tem essa... Você já sonhou com ele campeão mundial? Eu já, cara, assim, eu acho que ele tem, com certeza. Eu acho que o que eu não consegui fazer nessa parte de machucado, eu acho que a gente vai viver muita alegria nessa parte com ele, porque tudo característica do campeão mundial ele tem. Ele é um menino que ele tem a garra, a determinação, ele tem o interesse de ser profissional, de fazer as coisas certas, ser dedicado. E o caráter, a humildade, né? Acho que a gente tem que ser humildade e educação, a gente chega em qualquer lugar, né? Além de eu torcer pra ele, como sempre torci pra você, eu vou ter um privilégio se ele for campeão mundial, porque vai ser o primeiro campeão mundial que eu peguei desde criança, fotografando. Vai tá velho pra caralho. Não, eu sou novo, eu tenho 18 anos. Viu? Deixa eu falar pra você. Você já sonhou campeão mundial? Já sonhou assim, tipo, sonhando? Sonhando, eu já. Como é que era? Nossa, quando eu acordei, não é de verdade, não. Não, mas assim, você pegou a taça, ergueu, como é que foi? Ergui. Seu pai não tava tão bem, que Eu lembro o boi que eu montei. Qual? Foi o Bushwhacker. Bushwhacker. Então vai ser um fio do Bushwhacker, né? Um fio, né, do Bushwhacker. Aí eu fiquei feliz, aí todo mundo entrou na arena, porque eu gostei mesmo que me levantou. Assim. Levantou assim. Aí depois eu segurei a taça assim, com as bandeiras do Brasil dos Estados Unidos, aí eu fiquei muito emocionado. Você levantou as duas bandeiras? Por que as duas? Por que não só a do Brasil? Porque a casa que eu vim daqui também, eu nasci aqui, aí eles às vezes acham que não. Umas pessoas não sabem que eu sou brasileira, às vezes, né? Aí eu falei, vou levantar as duas, né? Em respeito aos dois. Respeito aos dois, né? Você prefere viver aqui ou no Brasil? Aqui. Não tem rodeio pra mim, mano. Você acha que se no Brasil tivesse esse incentivo, igual tem vários campeonatos aqui, a MBR, tudo que você vai, se tivesse incentivo, na minha opinião, daqui 10 anos, se eu tiver errado, você me corrige, daqui 5, 10 anos, vai ter mais peão duro aqui do que no Brasil por causa desse incentivo. O Brasil tem mais garra. É isso. É assim, tem duas coisas aí que eu vou só coisar. Tem os peão duro, vai sair muito, só que vai ter muitos que poderia ser e não vai ser porque tem muitos pais que nunca montaram, não competiram. Então eles tentam realizar um sonho através dos filhos. Aí eles acabam forçando as crianças a montar nos tipos de touro que não tá porque as crianças não estão preparadas ainda, então já estão tudo arrebentados. É joelho, é braço, é coisa. Quando chega uns 18 anos já tá tudo estourado, não aguenta montar mais. Entendi. Entendeu? Mas se tem lógica isso que eu falei ou não? Tem demais, porque lá não tem incentivo. Não tem. Porque o quê? Barretos, Divinópolis que eu lembro, o americano talvez tenha alguma coisa, mas ou algum outro que eu tiver esquecido, mas são poucos. E aqui eles são muito profissionais, né? Eles são desde criança, já tem tudo certo, já tem os patrocínios, já tem as coisas, então é uma cultura, né, cara? Fala seus patrocínios, precisa divulgar eles aí. Eu tenho da American Horse, deixa aqui. Mostra aí. Eu gosto deles muito. É o Benchmark Buckles, eles fazem corrente. Eles ficam lá aí, não foi? Foi essa aqui. Eu tenho o Enable, que é o do Joe Abel, né? Aí o
da Leves, que eu gostei, estou feliz de ser patrocinado para eles. E, deixa eu ver mais o Tio Sabão. Tio Sabão, aí eu fiquei feliz também. O Conversa Cowboy também patrocinado por ele. Conversa Cowboy. Aqui, ó. Vai, deixa eu ver mais o Sanders Ranch, que é a gente passou o Natal lá, um rancho bem grande, que eles são amigos nossos e são bem legais, na verdade, né? Aí, NRS é meu patrocínio. Tem mais, não tem? Teu pai ajuda? Pede pro pai ajudar. Ajuda, pai. Mas a gente vai colocar, a gente coloca. Tá bom. Mas como é que tudo esse patrocínio? Não é qualquer um que tem esse tanto patrocínio, não? Não, é por causa que, na verdade, eles vê, tipo, todo menino fala que é o pai, por causa que o pai é famoso assim. Não é Nanina não, discordo. Não, eu também. Por causa que eles veem o Montana, aí eles acham, isso é bom de parte do time, né? Aí eu tento montar bem. Era muito bem só pro patrocínio mesmo, é muito por causa de que eu gosto. Não é muita pessoa que gosta, né? Mas... João, tem um monte de moleque que tem sobrenome de conhecida e não tem tudo esse patrocínio, não tem nenhum patrocínio. E é igual seu pai, famoso. Então o C é por causa do C também, 100% por causa do C. Certo, Paulo? É assim, eu acho mais por ele, assim, é lógico que a gente tem a conexão de conversar com as pessoas, né? Mas o João vai ser, as coisas dele não vai ser porque ele não vai ser conhecido como filho do Paulo Klimber, vai ser o João Klimber, entendeu? Já é. Então se ele tem a estrela dele, ele tem a característica dele, lógico, ele vai conhecer por ser meu filho e tal, mas ele vai ser o João Klimber, entendeu? Ele vai falar assim, ele é filho do Paulo, aí tem outro que fala, né? Fala, não, o Paulo é pai dele, entendeu? Não, eu ia falar isso pra você agora, os caras vão olhar pra você e falar, quem que é esse aí? Vai saber, não, todo mundo sabe quem que é você, mas tipo, quem é esse aí? É o pai do João. É isso aí, estudar um pouquinho da história de você, ficou longo, ficou quase 2 horas, rapaz. Verdade. Eu vou me marcando 1h30. É gostoso, isso aqui é uma coisa boa, demorou pra nós fazer, assim, na correria do dia a dia aí, mas é um negócio importante isso aqui, né, André? As pessoas ficam sabendo, conhecem, saber, que nem você falou, às vezes muita gente, às vezes nem você tem, né, molecada mais nova, às vezes nem sabe, não lembra, não coisa, então é bacana se as pessoas saberem o que a gente fez, as coisas que estão acontecendo, né? Então, e no meio disso eu tô colocando os vídeos de você dançando, não esqueceu disso, eu fiz a pergunta ali, só que ele também dança, né? Ele dança tão bem igual eu, não. Quem que dança melhor, João? Ixi, eu acho. Ele, né, mas a casqueta, quando era pequeno ele dançava break, né? Aí eu só via dançava normal mesmo, mas eu não aprendi de ser não. Deixa eu te perguntar uma coisa, a última pergunta. Ele já colocou você na sala e dançou e você ficou imitando ele já pra você aprender ou não? Acho que sim, quando eu era pequena, eu acho. Eu lembro, a gente tava no rancho, nosso velho, e eu tava lá fora. Aí ele começou a dançar, aí eu dancei junto com ele, eu falei pra me ensinar eu. Olha vocês dançando junto aqui. Sentado dá pra dar uma palhinha os dois? Fazer igual ou não? Só pra encerrar. Pega lá o tamanho de lá. Você vem aqui pra cá. Aí. Obrigado. De nada. Paulo, obrigado mesmo. Ó, desculpa. eu vou te falar uma coisa pra encerrar. Você lembra a primeira vez que eu viajei de carro com você aqui? Que eu comecei a chorar? Verdade. É mesmo. Eu sempre fui fã desse cara de verdade. E a primeira vez que eu entrei no carro com ele, eu me emocionei de verdade, porque, tipo, é gostoso, não foi só você. Eu falo que foram 3 competidores que eu me emocionei. Foi você, o Adriano e o Elton. Eu te falo a verdade, foram os 3. E tipo assim, eu emocionei porque assim, porra, eu tô aqui no meio dos caras, bicho. Esses dias... gostoso, é diferente, né? Às vezes você vê de longe, não conhece, a gente é pessoa como todo mundo, né? Quando mora junto a gente conhece, mas quando a gente admira uma pessoa, depois você passa a passar perto e tal, e quando me vê, né? As pessoas que não conhecem às vezes acham que a gente é diferente, né? Mas isso aí, o mundo é assim, tá? Mas deixa eu te falar, a foto sua tá no meu armário lá
em Sorocaba, aí, na porta do armário de vocês, tá tudo na porta do armário lá. Assim, apesar da boca fedida, das coisas que ele fala, tudo isso aí, eu também admiro, sou admirador muito grande do seu trabalho, sabe, André? Nunca tive, assim, às vezes, poucas vezes que a gente conversou disso aí, mas o cara chegar onde você chegou, você tá aqui fazendo o que você faz hoje, você tá lutando, fazendo essas coisas, não é pra qualquer pessoa. Vamos falar de você, rapaz. Depois... Não, você tem um esforço, isso aí é um negócio bacana de você fazer, tanto isso que você tá fazendo agora, iniciativa, mas você é um cara que você corre atrás das coisas, você tem que estar funcionando, fazendo as coisas, então você merece tudo que você tem de que tá acontecendo na sua vida, de coisa, e que Deus te dê muito mais ainda. Mas eu fiquei menos nerd aqui, morando no rancho que você colocou eu aqui. O cara tem que estar no rancho, se ele ficar no apartamento, tá morto. Obrigado mais uma vez. Irmão. Obrigado. Tá.